Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu, esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Bem, hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, mas muito especial mesmo, veio lá de Bauru. Eu não vou perguntar do lanche não, porque isso já tá... Não, que é o Bauru, cidade do lanche? Não tem nada a ver. Ele veio aqui hoje para falar de algo muito importante, né? Vocês só querem correr, subir montanha, corre asfalto, mas esquece que o fortalecimento, que a musculação é extremamente importante. Então, eu estou trazendo aqui hoje um dos maiores especialistas do assunto. Hoje nós temos conosco Gustavo Barquilha, mestre em ciência do movimento humano, consultor técnico da Integral Médica há mais de 12 anos e fisiologista do Instituto Evolution. Com mais de 2 décadas de experiência como preparador físico, Gustavo já trabalhou com corredores, triatletas de endurance. Ele também atua fortemente como pesquisador, com dezenas de artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Sua dedicação acadêmica e a prática reflete um compromisso profundo com excelência em performance esportiva, inovação e saúde. Seja bem-vindo ao podcast Na Montanha, Gustavo. Obrigado, um prazer estar aqui, ainda mais para falar de um tema que eu convivo todo dia aí, né? Todo dia trabalhando com corredores, com endurance de uma forma geral. Eu sei que a sua missão não é fácil não, porque aparecem alguns corredores aí, tá aparecendo uma geração de malucos aí, né, querendo correr 110, 100 quilômetros na montanha, e aí dá muito trabalho pro treinador, né? E geralmente eles nem gostam de academia, né? O trabalho começa aí. Eles gostam de correr, mas a academia que é bom. Tá ouvindo aí, Alan? O Alan que fez essa indicação do Gustavo para estar aqui no Na Montanha, mas eu posso dizer a você, por experiência de acompanhar ali o Samurai, ele estreia o ano passado numa outra maratona de 50K, e aí depois foi muito bem, né? Eu falei para ele que foi excelente, mas ele nunca está contente com o resultado. E aí depois ele acabou fazendo mais 2 de 50, uma em São Bento do Sapucaí, em Domit. Esse ano ele fez o 55 da La Mission, uma das provas mais duras da América do Sul de montanha, como treino, porque ele tinha o 108 da UTMB Paraty, e a performance dele, tanto na La Mission, mesmo tendo ficado doente ali na semana da prova, e na UTMB foi algo impressionante. Eu já vou começar com você, porque eu sei que isso não tem a ver só com treino de corrida, com aeróbico. Fala pra gente a diferença de quem faz um trabalho muscular diferenciado que você acaba prescrevendo para um atleta como o Alan e como outros ultramaratonistas de montanha, principalmente. Sim. O Alan tem um diferencial que ele já treina há muito tempo força. Então, treina de verdade. Ele sempre gostou muito de academia, sempre treinou preparação física lá para luta antes. Aí ele migrou para endurance, para corrida. Isso é uma vantagem. A gente tem ali um momento inicial, para quem nunca fez academia, que ele demora um pouquinho, né? Que tem a adaptação das fibras musculares, pode gerar um pouquinho de dor, queda de performance, que é a microlesão. E aí ele vai se adaptando e vai evoluindo. Então, na verdade, o Alan ele já passou lá no começo por essa fase e hoje ele já tem uma maturação de força e potência muito grande. Ele tinha força, na verdade, aí ele veio comigo, a gente começou a trabalhar um pouquinho de pliometria, de potência em si, né? Que é muito importante para qualquer esporte, mas para corredor principalmente. Mas o grande diferencial do Alan é que ele já vinha da força, ele já tinha força. Então, às vezes, a pessoa, ela gosta muito de correr, ou até para de fazer academia, né? E aí depois ela tem que voltar. Então, quem tá mais tempo treinando força, sempre leva essa vantagem. Lembrando que musculação nem sempre é a mesma coisa que preparação física para corrida. Nem sempre um treino de hipertrofia vai ser o ideal para um corredor. Já ajuda, mas não é o mais indicado, por exemplo. Vamos desmistificar isso aí, porque existe tanta coisa, né? Hoje, principalmente, a gente tem acesso ali às redes sociais, a gente tem acesso a vários vídeos, e aí uns falam, você tem que pegar pouca repetição, muita carga. Bastante carga,
pouca repetição. E aí vai tendo uma mistureba toda e as pessoas nunca sabem, se não tem um profissional qualificado acompanhando, o que fazer, porque elas ficam nessa dúvida e elas acham que muitas vezes o 3 de 12 é eterno para qualquer modalidade esportiva. Isso não é uma verdade, né? Não. Na verdade, existem fases, né? Mais próximo de uma competição. Geralmente você aumenta o volume de corrida e diminui o volume de treino de força, que significa séries ou exercícios. Nem sempre carga. Mas para manter carga alta, você precisa estar mais recuperado. O que também um volume alto de corrida não vai ajudar. Fora alimentação, déficit calórico. Já é difícil você bater o que você tem que bater de calorias num volume alto de corrida. Colocou treinamento de força, você não vai ter recuperação para isso. Então, acho que a primeira coisa quando você trabalha com um atleta de qualquer modalidade, entender qual fase que ele está. Então, ele está na base, mais longe da competição, da alvo, principalmente, está mais próximo. Não é nem por questão de atrapalhar a competição em si. Pode atrapalhar. Mas, na verdade, ele aguentar o treino volumoso com volume alto de corrida. Vamos treinar muito a academia com volume alto de corrida, ele não vai conseguir se recuperar. A questão da carga, realmente, a gente não prioriza na preparação física a fadiga. Então, a fadiga está lá nos treinos de endurance, a fadiga, você sabe muito melhor como treinar em fadiga, né, do que na preparação física. A preparação física é ganho de força, potência e velocidade. Coordenação motora, equilíbrio, trabalho de core, mobilidade. A gente faz isso na preparação física. Então, menos repetições é o mais indicado porque gera menos fadiga com intervalo longo de recuperação. Só que você não vai conseguir colocar muita carga no volume alto de corrida. Então, muitas vezes, você pode fazer menos repetições, só que com uma carga submáxima. Porque você não aguenta a recuperação pelo volume de corrida. E aí, a gente tem os específicos, por exemplo, específicos de corrida. Saltos. Cara, saltos é específico de corrida. Aí você tem salto com contramovimento, sem contramovimento. Você tem salto em queda, né? Que é o drop jump, unilateral. Você trabalha a tripla extensão, quadril, joelho, tornozelo. Você trabalha tempo de contato com o solo. Então, você consegue fazer várias coisas específicas da corrida dentro do treinamento de força, da academia, enfim. É isso que, na verdade, gera muita confusão. Porque a nossa base da educação física é a hipertrofia. A gente aprende isso na escola, na faculdade. Hoje em dia tem um boom novamente de academias crescendo. Tem muito corredor que vai para academia, faz um treino de hipertrofia e nem sabe. Então, esse treino, que é o treino de mais repetições, geralmente, ou um volume muito alto de membros inferiores, ele não é um indicado. Então, é o que você falou. É até difícil resumir, porque a gente está falando de cargas altas num determinado momento, mais saltos em outro momento, não trabalhar até a falha, não treinar igual a hipertrofia. São algumas variáveis que a gente tem que levar em consideração. Gustavo, o que eu mais escuto, né? E a gente fica vendo ali. Eu vou fazer o meu treino de musculação até falhar. Tá na moda ou até falhar, né? Quando se tem como atividade principal o endurance, a corrida, principalmente com volume alto, muitas horas, isso acaba sendo um equívoco na parte assertiva de você ter uma recuperação e poder se dedicar mais na parte principal da atividade, que no caso é a corrida. Então, eu acho que o grande lance o que os trabalhos mostram, principalmente os trabalhos que são baseados em velocidade do movimento. Se você treinar até a falha ou não, o seu ganho de performance é o mesmo. Então, se você... Vamos lá, a gente monitora a velocidade de movimento de uma pessoa, lá no agachamento. Se essa pessoa começa a perder velocidade de movimento, se ela perde a capacidade de gerar velocidade, vamos supor aí 20% dessa capacidade máxima ou 30%, se ela fica mais lenta no movimento, se ela continuar o exercício ou não, o ganho de performance, força e potência é o mesmo. Só que a recuperação piora. O treino até a falha exige muito mais, né? Exige muito mais recuperação, pode gerar mais dor muscular, mais fadiga. O ganho de força e potência é o mesmo, só que atrapalha mais o da corrida. Então, para que eu vou fazer até a falha? Até a falha, ela é exclusivamente para quem quer, por exemplo, hipertrofia, tá? Então, para quem quer hipertrofia... Por que um crossfiteiro, muitas vezes, ele corre muito bem,
mas não provas tão longas assim. Ou ele até consegue, mas dosando volume e intensidade nas épocas de corrida. Porque o CrossFit, você vai até a falha muitas vezes. Então, ele é muito bem condicionado, ele é. Só que mesmo assim, até a falha, ele pode prejudicar os treinos de corrida dele. E quando eu aumento o volume na corrida, eu preciso muito mais de recuperação. Então, treinar até a falha piora a minha recuperação e não dá ganhos extras de força e potência. E me prejudica na corrida. Eu quero ganhar hipertrofia e quero correr. Acontece algumas vezes, por exemplo. A gente tem que chegar ao meio termo. Então, vamos lá. Você não vai ser bom nenhum nem outro. Você vai ser o meio termo. Esse é o ponto. A gente tem que entender quem é o nosso corredor, no caso, né? E entender o que ele quer e explicar para ele que um treino até a falha, por exemplo, é para quem quer hipertrofia. É isso que ele busca? Ah, não, quero só ser corredor. Então, não tem que treinar até a falha. E aí, ele cai numa musculação tradicional, o que o personal, o professor aprende? Treinar até a falha. E aí, não entende porque o cara vai correr, parece que a perna tá amarrada, pesada. É por isso, porque ele treinou até a falha, a recuperação ficou ruim e perde desempenho na corrida. Tá, perfeito. Lá no início, você falou sobre o consumo, né? De calorias para os treinos. Existe, o que eu vejo, é que existe uma carbofobia, existe uma limitação, uma ideia de que eu não preciso. Né? As pessoas estão sempre achando que vão engordar. E aí vão para a academia, eu já vi casos de ficar 1h30 na academia e nada, e depois querem correr. E acham que todo esse volume de treino, tanto na academia quanto da corrida, elas estão ganhando performance e estão perdendo gordura. Pelo contrário, né? Você acaba deixando um treino deficiente e não vai ter o ganho de massa magra, no caso. Vai até perder. Exato. A gente pode perder gordura de algumas formas. Então, por exemplo, uma pessoa que não treina, sedentária, ela pode emagrecer. Só que ela vai perder massa magra. Então, não é o ideal para quem quer um tônus, ficar com um corpo bonito. Uma pessoa que quer desempenho como um corredor, ele quer emagrecer, se ele não come o carboidrato suficiente, que geralmente é o que se corta mesmo, né? Ele perde capacidade de treino. Se ele perde essa capacidade de treino, ele gasta menos calorias com o treino, o metabolismo pode diminuir. Então, por um lado, ele está emagrecendo, fazendo déficit calórico, mas ele está perdendo performance, não está se recuperando tão bem, né? Sendo que ele poderia. Óbvio, você quer emagrecer, você não vai também comer mais. Só que você não precisa passar fome. Você vai fazer ali um pequeno déficit calórico, o suficiente para você conseguir treinar. Então, quando uma Nutri vai lá e prescreve uma dieta para um corredor, a ideia geralmente, mesmo para emagrecer, a ideia geralmente dela é fazer essa pessoa treinar melhor, treinar mais, com a quantidade necessária. Por isso que é mais difícil uma dieta do que você parar de comer. Você parar de comer é muito mais fácil. Você pode perder massa muscular e performance. Agora, quando você entende e é por exemplo, um nutricionista, você vai fazer uma dieta equilibrada a ponto de você perder gordura, mas não perder performance. Que aí existem os cálculos, a escolha dos nutrientes, do tipo de carboidrato. Às vezes trocar carboidrato pode ser, mas por outra fonte, como proteína, como gordura boa. Aí você vai ter várias estratégias. A única que não é a mais recomendada é tirar o carboidrato. Ah, mas tem gente que corre em jejum, você tem lá o pessoal do jejum intermitente. Casos e casos. São casos e casos. Não é todo mundo que vai responder, pelo contrário, a maioria vai responder mal a privação de carboidrato. Tem gente que corre uma maratona praticamente sem comer carbo, mas eu não posso me basear nessa pessoa. Ou o que a gente se baseia, o normal é a pessoa tirar o carboidrato e não treinar tão bem. Tanto que em prova, mesmo quem treina sem carboidrato ou com menos carboidrato, geralmente consome carboidrato para a prova. Porque na prova, ele quer o maior desempenho. Se você olhar o chão, já de carboidrato, por aí vai. Então, é isso, geralmente ele busca. Não tem jeito, é o combustível, né? Treinar com menos carboidrato pode ser uma estratégia. Agora, competir dificilmente.
E treinar sem carboidrato tem parte imunológica, a pessoa pode ficar mais doente, aumentar o estresse oxidativo, envelhecer mais, ela perder performance. Então, não é tão simples assim. A gente hoje se fala até de 120 a 160 gramas de carboidrato por hora, né? E às vezes eu conversando com alguns atletas e aí eu falo assim, como que você vai fazer? Qual que é a estratégia? Exato. Alguns não têm nutricionista, né? Sim. E aí fala, vou tomar um gel por hora. Eu falo, você não vai estar nem no mínimo, né? O que você vai consumir além do gel? Então, precisa tomar muito cuidado. E na nossa modalidade especificamente, viu, Gustavo? A gente chega a ficar num trecho de 2 quilômetros, às vezes subindo a montanha, cerca de 40, 50 minutos. Né? É muito tempo fazendo força. Sim. Há uma demanda energética altíssima e as pessoas acham que não precisa, porque elas acabam indo pelo a quantidade de quilômetros e não pelo tempo de exposição. Exatamente. E se você não faz essa reposição ali, você vai perdendo performance. Né? Então, isso é importante a gente frisar que por mais eu vejo muita coisa na internet, eu falo, cuidado com o que vocês acabam vendo na internet, Sim. porque às vezes as pessoas não contam os segredos que estão por trás. Eu vou correr em jejum, eu sou carnívoro, eu não consumo carboidrato. A performance, a ciência, ela acaba sendo muito clara, né? Não tem como você performar em alto nível sem o carboidrato, não? Exato. E aí você precisa passar por uma adaptação de intestino, microbiota, 140 gramas de carboidrato por hora, como você falou. Esse cara tem que estar com o intestino impecável. Ao mesmo tempo, então eu vou tirar o carboidrato. A parte imunológica sua vai ter que estar impecável, porque você pode ter imunossupressão, ficar doente mais fácil, por exemplo. Pode ter mais dor, mais fadiga. Então, nenhum caminho é fácil. Tirar menos carboidrato pode te jogar a mais fadiga, a mais sistema imunológico ruim. Muito carboidrato, eu preciso ter uma adaptação intestinal. Então, de qualquer forma, você tem que ter uma estratégia. A gente sabe que nem todo mundo consegue pagar um nutricionista e por aí vai, né? Mas se você tiver condição, para mim é um investimento fantástico. Verdade. Eu estou passando por essa experiência, Gustavo. A sensação é a seguinte, quando você acaba fazendo essa restrição, né, ali, menos carboidrato, o metabolismo fica mais lento, Sim. você fica ali numa leseira, a energia muscular não é a mesma para fazer uma corrida, então tem que ser uma corrida de baixa intensidade. Você não consegue ali, sabe, aquele torque, aquele punch, não dá, né? E o próprio dia a dia, você no dia a dia, parece que você está meio que dopado, Exatamente. sabe? Essa é a sensação o tempo inteiro, porque a gente sabe que o que vai dar energia para o músculo, né, de forma ali, vamos dizer assim, praticamente uma dinamite é o carboidrato, né? Exatamente. Performance é outro mundo. Hoje em dia a gente está na era dos análogos de GLP-1, né? Então você tem lá o Ozempic, Mounjaro, por aí vai. E a privação de comida, né? Na verdade, você ficar sem fome, é um dos sintomas mais clássicos desses tipos de medicamento. Só que quem toma não é busca de performance, geralmente, é em busca de emagrecimento. Então, se eu quero emagrecer, não me importa o que eu estou fazendo. Eu perdendo peso, tá? Eu estou treinando bem ou mal? Tá perdendo peso? Ok. A performance, a corrida é dependente do desempenho. Então, eu não consigo colocar emagrecimento na frente do desempenho se eu quero melhorar meu tempo de prova, por exemplo. Então, essa conta também tem que ser levada em consideração. Tá, perfeito. Gustavo, existe uma diferença entre o treino de força para quem corre curtas distâncias e para quem corre longas distâncias? A gente já falou um pouco aqui, mas vamos falar de um corredor ali que está fazendo uma distância média, né? Não longa, porque quando a gente está falando de longa agora, principalmente na montanha... O que é longo, né? Na montanha, por incrível que pareça, 50 km não é mais longo. Para mim, 20 km no plano é longo. Exatamente. Pois é, né? Mas então, quando a gente vai falando para o público de montanha, a gente, se falar que eu fiz 50 quilômetros, eles não consideram que é um longo. Mas isso não é uma verdade absoluta. Eu costumo dizer que uma maratona pode ser 5 quilômetros, né? E não os 42 ali instituído por alguém. Então, isso é bem importante a gente falar. Existe essa diferença do treinamento? Você diminui, pode ser o mesmo módulo? Como que fica? Com relação ao exercício, não. O que mais vai mudar, na verdade, é a minha capacidade de treino de força na academia de acordo com o meu volume de corrida. Então, mas é o que você falou. Então, o que é um longo? Vou pegar um cara que faz 50 km no final de semana.
Para alguns, 50 km é o suficiente para ele ficar uma semana dolorido, fadigado e não treinar. E para outros, segunda-feira, ele tá bom. Então, vamos esquecer distância, vamos pensar no termo. Maior volume. O maior volume para aquela pessoa, geralmente vai desencadear num menor volume na academia. Quanto mais volume eu aumento na corrida, geralmente menos volume eu coloco na academia. Não é a questão da corrida em si, mas se eu estou muito fadigado, é mais fácil eu saltar do que fazer um agachamento extremamente pesado. Então, o que muda para longa distância e média e curta distância, geralmente é força máxima e potência, porque ele está muito inteiro, né? Média distância, eu posso trabalhar nas duas áreas, e longa distância, quando o volume está alto, geralmente eu mantenho a força que eu ganhei no bloco anterior, aumento o bloco, aumento a força no bloco que eu estou mais distante do volume alto de corrida, aí eu estou melhor na academia. Eu vou aumentando meu volume de corrida, eu vou diminuindo meu volume de força na academia. Então, é proporcional. Poderia aumentar os dois volumes juntos? Poderia, mas eu não conheço. Cada pessoa tem pessoas que não vão aguentar. Então, tem pessoas que aguentam. Então, exercício não muda pra mim, tá? Porque o esporte é a corrida, o gesto é a corrida. Montanha tem alguns diferenciais com relação à corrida no plano, né? Vamos pegar tornozelo, nível de força. Tem. Então, a gente dá uma ênfase maior em algumas coisas. Só que, mesmo assim, o maior diferencial é volume alto na corrida. Eu não consigo, geralmente, colocar volume alto na preparação física. E aí, vice-versa. Por isso que qual que é, eu não sei, na verdade, o corredor tradicional, ele tem prova todo final de semana. Então, eu não sei, por exemplo, na sua experiência, se o cara da montanha também costuma ir para maratona, minha maratona normal. O maratonista, o que faz a maratona normal, digamos assim, sem ser na montanha, ele tem prova todo final de semana, de 10 a 42. Então, é muito difícil você conseguir trabalhar com ele. O que acontece, a gente negocia muito você tem as provas-alvo e as provas, alguns chamam a prova teste, prova treino, enfim, como você chamar. Por quê? Porque eu preciso ter um momento que eu tenho um volume maior na força e vai atrapalhar o volume maior na corrida. E eu tenho que ter um momento que o volume maior tem que estar na corrida e vai atrapalhar um pouco na parte de força. Então, é basicamente isso que muda. Isso é verdade. A gente da montanha não corre todo final de semana porque a inscrição é um pouquinho mais cara. Não, e você tem que viajar. Você tem aqui em São Paulo, por exemplo, você tem prova todo final de semana? Todo final de semana. Eu lembro que quando eu fiquei, antes de migrar para a montanha, eu corria todo final de semana. E às vezes sábado e domingo, né? Então, exato. Era possível, mas é isso que você falou. Se você acaba... eu tenho isso também com meus alunos de corrida, que alguns ainda correm rua, e às vezes vem uma coisa mais ou menos assim. Sim. Eu tenho a maratona do Rio em junho, tenho a La Mission em agosto, que é montanha, e tenho não sei o quê. Eu falo, você não precisa de um treinador, você precisa de um milagre. Exatamente. Né? Porque eu não sei o que eu vou fazer. Exatamente. E o que eu tenho negociado agora, que não é bem uma negociação, é montanha que você quer? Eu vou colocar os treinos de montanha. Se você colocar alguma corrida de rua no meio, é um direito seu, mas eu não vou privar o meu entendimento que você precisa estar no final de semana na montanha. Então, exatamente, você faz o treino de montanha no sábado, no domingo a sua corrida não vai ser performance. Exatamente. Vai ser uma corrida ali mais ou menos, porque ou você faz isso ou você vai pagar o preço na montanha. A montanha, ela não perdoa meio termo, exatamente, né? Ou você vai, não tem resgate igual tem na rua se acontecer alguma coisa para pegar você, exatamente, no meio do caminho. Então, precisa ter esse cuidado, né? Existe um outro mito, viu, Gustavo? Muitos corredores têm medo de ficar pesado ou perder a leveza, como se explica a relação entre força e performance de corrida. Sim. Já ouvi muita gente falar, eu jamais vou fazer treinamento de musculação, vou ficar pesado. Imagina eu ganhar 2 quilos, imagina eu ganhar 3 quilos. Isso equivale a 7% do meu peso corporal. Isso é um mito? Primeira coisa, se alguém vira para mim e fala, ganhei 3 quilos de massa muscular em 1 mês e meio, 2 meses, com volume de corrida, eu patrocino esse cara para virar um bodybuilder. Esse cara tá acima da curva. Eu trabalho com tração, por exemplo.
Então, o que eu vejo muito? O cara chega falando assim, pô, entrei pra academia, comecei a aumentar meu peso. Já é difícil. O volume de corrida, se você não tem genética principalmente, atrapalha muito na hipertrofia. E aí, quando você vai passar ultrassom, quando você vai fazer análise mesmo, você vai ver que esse cara, na verdade, o que ele ganhou foi de 3 quilos, 1 quilo foi massa, 2 não foi massa, foi gordura. E colocou na conta do treino de força. O que os trabalhos mostram? O treino de força, só que aí que tá. Se ele fizer um treino de hipertrofia 6 vezes na semana, por exemplo, ele pode aumentar a massa muscular mais, tá? E não aumentar a força e potência. Então, se a gente estiver falando exclusivamente de uma pessoa que se prepara para uma corrida, fazendo treino de força para um corredor, que vai ser 2, 3 vezes na semana no máximo, porque ele já corre, dificilmente alguém que faz 2, 3 treinos de força na semana com volume razoavelmente alto de corrida vai aumentar 2, 3 quilos de massa muscular. E quando é a preparação física, vai treinar comigo, por exemplo. O que eu vou olhar? Como que eu vou prescrever o treino? É um treino onde ele vai aumentar a força e potência. Se ele ganha 1 quilo de massa muscular, mas ele aumenta a força e a potência, ele vai melhorar a economia de movimento. Mais força, gasto menos energia para correr. Se ele aumentar 3 quilos de massa muscular, fazendo 2, 3 treinos de força na semana e correndo, e não aumentar a força e potência, alguma coisa aconteceu de errado. Se ele ganhar, vamos supor que é uma pessoa geneticamente privilegiada para ganho de força, né, para ganho de massa. Dificilmente se ele ganhar 3 quilos de massa muscular na preparação física, comigo, por exemplo, ele dificilmente não vai aumentar muito a força e a potência. Porque o ganho de massa muscular vem do treino de força e potência, não de hipertrofia. Então, se ele ganhou massa muscular, ele ganhou muito mais força e potência. Então, o que manda é a relação força-potência, força-velocidade, né? É essa relação que vai mandar. Na verdade, é a relação do seu peso pela sua força, o seu peso pela sua potência, o seu peso pela sua velocidade. Aumentou seu peso, aumentou sua força e potência, na pior das possibilidades, das hipóteses, você fica igual. Tá mais pesado, mas tá mais forte, vai ter o mesmo desempenho praticamente. Quando você aumenta mais peso do que performance, esse é o erro. Só que para um corredor que faz 2, 3 treinos na semana de força, é muito difícil. Agora, o cara vai numa academia de rede, faz 6 treinos por semana de hipertrofia, não é treino de força, não ganha força e potência, pode aumentar a massa muscular porque está treinando muito, isso vai dar ruim. Então, eu acho que o principal segredo nessa equação é você conseguir fazer um treino compatível com a performance, que é o que você quer. O ganho de massa muscular, se vier, vem também junto com o ganho de força e potência. Agora, também ganhou peso de... Pô, o cara vem falar isso e acaba o treino, vai comer pururuca com cerveja. Não é a culpa da academia aí, né? E muita gente vem... Quando o cara me fala que ganhou 3 quilos de massa muscular sendo corredor ou ciclista, até que o triatleta ele até tem mais massa muscular. Mas, principalmente, corredor, 3 quilos de massa muscular, eu falo, pera, vamos ver isso direito. Acho que eu nunca peguei um corredor que ganhou 3 quilos de massa muscular sem aumentar muito a força e potência. Nunca. Porque é difícil, a não ser que ele não corra. Não é o caso, na montanha, não vai ser o caso. É verdade. Eu gostei da cerveja do Torresmo. Não, então, mas aí ele tem só que assumir. Assumindo tá tudo certo. Não coloca na conta da academia. Não. Como que a minha amiga disse, isso não é validação, é quando você tem uma recompensa por algo que você faz. Exato, e é super, eu compreendo super. Aí o problema é que ele tá se enganando, só isso. Mas o mito vem muito... Esse mito que você falou vem muito do quê? Treinos de hipertrofia, prescrito por pessoas que fazem treinos de hipertrofia e não consideram o treino de corrida. Porque não é só o peso. Sua perna vai ficar... Imagina você treinar a perna de segunda e quinta. Um treino volumoso de perna. Segunda, você vem pós-final de semana e quinta pré-final de semana. Acabou. É verdade. Gustavo, quais os grupos musculares você considera prioritários para fortalecer em corredores e por quê, basicamente? Então,
Se a gente for pensar em lesão, principalmente para corredor, glúteo, a gente vê muito encurtamento de glúteo, de reto ou de quadríceps, de posterior. É um esforço repetitivo feito por milhares de vezes. É normal você ter esse encurtamento, né? É até mais normal num ciclista que é numa posição mais isométrica ainda do que na própria corrida. Mas, por exemplo, é muito comum o corredor ter algum tipo de desequilíbrio no glúteo, né? Canelite, que também a gente pode falar em tíbia, a gente pode falar em panturrilha, né? É muito comum também. Joelho, a gente tem bastante desequilíbrio, tem bastante risco de lesão, mas é muito mais por impacto. Mas justifica um trabalho, por exemplo, em lateral, muitas vezes, por conta disso. Apesar que a pessoa, às vezes, sente dor no joelho, acha que é quadríceps, mas né, é na relação quadríceps femoral, por exemplo, que está o problema. A gente vai pensar em corrida, vamos pensar basicamente em membros inferiores. Só que membros superiores, a gente tem um grande problema. A corrida, ela é um esporte catabólico. E não é uma... existe um medo grande do catabolismo. Cara, o catabolismo, na verdade, ele é um sistema, não sei se é de proteção, mas o nosso organismo ele tem que ficar eficiente em algo que vai melhorar o nosso esporte. Quando eu pego um maratonista, um corredor de montanha, ele tem que ser muito eficiente na utilização de gordura. Então, para você quebrar, você tem que quebrar, transportar e oxidar a gordura. Isso é catabolismo. Catabolismo é só massa muscular? O princípio de você degradar a massa muscular pode passar pelo da gordura. Então, você não sabe quando você vai começar a perder músculo. Não tem uma zona impecável para você... Mesmo com teste de limiar, a gente não pode garantir que ali só vai ter queima de gordura. Então, o nosso sistema, o nosso corpo não é tão robô assim. Então, se eu for pensar nisso, a massa de membros superiores também vai... E a gente tem a sarcopenia, né? O corredor, ele vai perdendo massa muscular ao longo do tempo, muitas vezes, né? Existe, mas tem trabalhos que falam que o corredor pode ganhar massa muscular. Gente, pelo amor de Deus, isso não é significativo para um corredor de alto volume. Nunca vi um cara virar fisiculturista fazendo uma maratona, pelo contrário. A gente tem problemas, né? Vamos lá, vamos ser sinceros. Às vezes você vê uma pessoa acabando uma maratona que você fala, meu Deus. Você fala, você é saudável, por exemplo. O Alan é saudável. O corredor também pode ser saudável, não estou falando que ele é doente. Mas quando você olha massa muscular ou catabolismo, o quanto maior for o volume, geralmente mais magro ele vai ser. E aí eu tenho que pensar no corredor hoje, mas ele odeia treinar academia, odeia membro superior, só que eu sei que o processo vai vir e a conta vai ser cara. Então, pensando em corrida, membros inferiores, de uma forma geral. Mas pensando nessa pessoa, mesmo que ele me odeie hoje, mas pensando no amanhã, cara, ele tem que treinar todo o corpo. Porque a conta da massa muscular vem. Sarcopenia começa com 30 e poucos anos. Então é isso. Aí o corredor quer ser magro, o corredor quer fazer um volume absurdo de corrida, não aguenta. A massa muscular não suporta. E membros superiores também. Aí o cara trabalha sentado num escritório a semana inteira, aí no final de semana ele tem milhares de impactos numa corrida. Volta durante segunda-feira, o dia inteiro numa cadeira. Postura. Eu olho... Meu trabalho é assim, não tem ninguém que só treina a perna comigo. Não existe. Eu não prescrevo. É superiores e inferiores, tá? Até porque um volume alto de corrida, eu treino muito menos perna do que por exemplo, um fisiculturista. Muito menos perna. Tem atleta meu corredor que faz 3 treinos na semana, dois treinos tem mais perna e superior junto, e um só de superior, no final, por exemplo, na sexta-feira. E esse de segunda e quarta-feira, de membros inferiores, são 2 exercícios, 3 no máximo. E já é o suficiente. Porque se eu passo disso, eu quebro o cara. Ele não consegue correr. Que é o maior erro da nossa área. Não calcular o quanto a pessoa corre na hora de prescrever. Né? O que uma pessoa que não corre e trabalha na nossa área faz? Pô, o cara chegou na academia, ele é maratonista. Puta, é perna. Vou passar perna pra esse cara que tem que melhorar a perna. Só que a gente não calcula o que ele faz de perna na corrida. Então, perna sempre vai... Em membros superiores sempre vai ser o mais importante pra corrida? Vai. Só que não esquecer membros superiores também. Isso é uma verdade. E eu sou um estudo de caso. Porque o que você falou
eu nunca gostei de academia, mas a corrida ela fortaleceu demais os meus membros inferiores, principalmente pensando na corrida de montanha. Sim. Mas quando eu olho do abdômen para cima, parece que o músculo nunca existiu, justamente por você não dar prioridade no fortalecimento de membros inferiores, né? Eu brinco que eu já fui para algumas academias treinar e elas são separadas, né? Então, membro superior na parte de cima e inferior. Quando eu chegava eu só ia para o membro inferior, nunca subia na parte superior para fazer, né? Só tinha mulher, né? Porque os homens não querem treinar perna. Exatamente. E eu falava, não, eu quero treinar perna por causa da corrida. Você falou do glúteo, que eu acho que é algo que também muita gente acaba deixando de lado, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o core, né? Também, porque o que eu percebo, eu, Zulu, quando eu fico um período sem treinar, eu vou para a montanha, o que eu acabo sentindo é a região lombar. Sim. Né? E a gente também acaba deixando de lado. A gente muitas vezes se preocupa ali com os exercícios tradicionais e esquece que, para quem corre, isso é fundamental. Né? Primeiro, se você não faz um trabalho de core, muitas vezes o corredor tende a... Ele pode muitas vezes ficar encurtado nessa região do core. Segundo, impacto, é muita pancada, querendo ou não... Não tem como tirar membro superior. Então, a pancada vem o corpo inteiro, né? E quem sustenta é o core. E terceiro, e mais importante, qualquer geração de movimento, tirando se você está sentado numa cadeira extensora, em qualquer movimento de esporte, o core a gente chama ele de centro por isso, porque o movimento quase sempre começa a partir do core. Então, eu quero aumentar minha velocidade de corrida. Não tem como você tirar o core... E é só glúteo, quadríceps e posterior. Até porque o glúteo também está no core. Então, você tem a ação de abdômen, lombar, transverso, glúteo, trabalhando em simetria com quadríceps posterior, panturrilha, as articulações. Então, o core, para quem quer gerar movimento, é core. O core é a base de tudo. Para ir para academia, ele vai fazer um thruster, vai fazer um movimento mais complexo, um agachamento pesado. É o core que sustenta. Por isso que a gente fala que talvez máquina não seja o melhor para um atleta. Tudo bem, eu passo máquina, cadeira extensora, flexora, leg press no lateral, eu passo máquinas. Só que, realmente, o exercício livre, ele faz com que o meu core trabalhe. Todo atleta meu, eu trabalho com 2 blocos no treino, né? O bloco de preparo e o bloco de força. O bloco de preparo, basicamente, é mobilidade e core. Agilidade depende do esporte, mas é mobilidade e core. Ele começa fazendo mobilidade, depois passa para o core, aí ele vai fazer um agachamento. Então, por isso, o core, ele, para corredores, ele sustenta, ele gera performance, ele gera potência para o cara conseguir também aumentar a velocidade, por exemplo. É verdade, isso é bem... E a gente tem que lembrar que a corrida, ninguém fica com o braço preso. Então, na verdade, é uma sincronia. E se você for pensar... É que assim, o maratonista, mas pensa num velocista. Cara, o trabalho de superior desse cara, a sincronia é absurda. Ele literalmente usa o superior para gerar potência nos membros inferiores. Um corredor mais, digamos assim, não vou falar mais evoluído, um corredor mais, que faz ali a escolinha, que faz ali os exercícios mais básicos, ele treina, por exemplo, coordenação de inferiores e superiores. E você vai ficar 3 horas correndo, é superior em toda hora sendo movimentado. Então, o core é o que faz a ligação do superior para os inferiores, por exemplo. É fato, verdade. Gustavo, eu tenho percebido, né, agora, principalmente nas corridas, outras maratonas, eu sou de uma época que correr longo era quem corria uma maratona, 42. Sim. Comecei a correr em 96, então a gente admirava quem corria 42 quilômetros. O nosso sonho era chegar a 21, então a gente ficava ali nas provas de 10, de vez em quando aparecia uma prova de 15K, então 42 era o máximo. Agora, o que a gente acaba vendo que o 42 ficou para trás. Quando se fala em outras maratonas, as pessoas estão fazendo acima de 100 km. Eu tenho um caso do Alvarenga, correu 470 em Minas e está indo para a Grécia agora a correr 490 quilômetros. E aí eu olho para a massa muscular daquele negão, o cara é extremamente forte. E a gente conversando, eu falei assim,
é isso que sustenta você por um longo período e o seu ritmo. Qual que é a importância de você, que é ultramaratonista, quer ficar muitas horas correndo, ter uma musculatura forte? Porque ela vai enfraquecer com o tempo, mas quanto mais forte ela tiver, maior a sustentação de um período de corrida, vamos dizer assim, um ritmo que ele consiga sustentar por mais tempo, né? Então, você falou a palavra perfeita, forte. Então, as pessoas confundem, por exemplo, aquele cara é forte. Aí você pega um cara de 140 quilos. Não, ele é grande. Forte, força é capacidade, força, potência, velocidade. Se você tem um aluno forte, independente da massa muscular ou não, ele já tem vantagem. Geralmente, quando ele é forte, ele tem mais massa muscular do que a média que não tem tanta força assim. Porque ele treinou força para aumentar a força e veio como consequência a hipertrofia. Você não aumenta a força em déficit calórico, você não aumenta a força passando fome. Geralmente, você ganha força comendo bem. E aí, você aumenta a massa muscular e principalmente ao longo do tempo, quanto mais tempo você treina, mais força e massa muscular você ganha. Então, o ser forte de maratonista para cima, o ser forte já é muito importante porque ele tem maior economia de movimento, ele gasta cada vez menos energia para fazer aquele esporte, né? E ele aguenta pancada, ele aguenta fadiga, ele tem uma capacidade de de ter menos lesão, porque tem mais massa muscular. A gente percebe claramente, se você perde muita massa muscular, a tendência é você ter mais lesões. Massa muscular não é somente estética, inclusive ela protege articulações, tendões. Então tem uma série de variáveis aí. Só que o segredo é o que você falou, forte. As pessoas ainda confundem grande, eu fiquei maior, ganhei massa muscular. Eu fiquei forte, ganhei força com massa muscular. Então, se ele melhora a corrida dele, ele com certeza vai fazer um teste de potência com ele. Você vai ver que ele tem muita potência e massa muscular também. A massa muscular somente... Aí vamos pegar o exemplo. Mas algumas pessoas falam, mais massa muscular pode ser uma vantagem para um ultramaratonista, por exemplo. Só que se o cara tiver mais massa muscular e zero força, não tem tanta vantagem. A massa muscular me ajuda com relação a substrato energético. O que é uma pessoa boa, pensando em utilização de substrato? É aquela que poupa glicogênio, que é o carboidrato estocado, e utiliza bem a gordura. Porque essa pessoa, ela não poupa bem o glicogênio, ela entra em hipoglicemia. Então, por isso que tem pessoas que consomem mais carboidrato e menos. Porque tem pessoas que têm mais esse estoque de carboidrato e utilizam melhor esse estoque. Então, não tem tanto a ver com a massa muscular em si. Agora, a relação da força com a massa muscular é impecável. É forte, é o que você falou. Tem que ser forte. Dá para fazer até uma ilustração, né? Que essa mesma pessoa, com essa força, se ele quisesse fazer uma prova de alta intensidade, ele responderia bem justamente porque tem força. Com certeza. Né? Por isso que ele consegue ficar muitas horas numa atividade que uma pessoa que não tem ficaria bem menos, iria fadigar. A gente até brinca, né? Que tem até uns memes que começa correndo bonitinho, no meio já está todo torto e no final chega daquele jeito. É justamente porque a estrutura muscular não está mais sustentando, né? Imagina 5 corredores subindo. Agora você imagina do mais forte para o mais fraco. Quem que está gastando mais energia? O mais fraco. O mais forte tem energia sobrando. Ele está fazendo menos esforço. Mas ele é mais pesado. Só que aí, se a gente fizer a conta da força pela massa muscular ou pelo peso, ainda assim pode ser uma vantagem para ele. O mais fraco é mais leve, só que não tem força. E necessariamente não vai dar certo essa relação. Verdade. Gustavo, há uma diferença na abordagem de força para corredores amadores e corredores de alta performance, os corredores de elite? Não com relação a ser corredor. A abordagem diferente é com relação ao tempo que ele treina a força. Vamos pegar assim. Se eu pegar um atleta de levantamento de peso e ele começa a correr, na corrida ele vai sofrer muito. Mas na academia, não. Se eu pego um corredor que não fazia academia, na corrida ele vai bem. Na academia ele vai sair morto. Por quê? É a experiência dele, é o lastro que a gente chama, né? O tempo de treino. Então, independente de ser amador ou profissional, o que mais muda pra mim é quanto tempo ele treina força.
Cara, eu nunca fiz academia na minha vida, mas tenho um pace maravilhoso. Ele vai pra academia, se eu treinar igual um atleta de ponta, que treina academia há muito tempo, eu vou quebrar ele. Então, não importa se ele tem um pace maravilhoso. Se na academia ele não tem experiência, eu vou tirar o pé com ele, eu vou fazer o aprendizado, né? Ele vou ensinar exercícios. Não adianta eu achar que eu vou fazer um educativo de levantamento olímpico para um cara que não sabe nem agachar. Ou não consegue segurar a barra porque tem encurtamento. Então, eu trabalho passo a passo. Então, não é sobre ser profissional ou amador. É sobre o tempo que ele faz academia. Mesma coisa é você. Vai chegar lá um cara extremamente forte. Você vai falar, cara, o problema é seu. Aqui comigo você não corre. Então, você vai começar a correr. Entendeu? A força ajuda. Mas a técnica vai ser zero. Você tem que começar o basiquinho com ele. Beabá. É verdade. Existem alguns casos que eu acabo conversando com alguns atletas, principalmente de alta performance, às vezes por falta de tempo, às vezes por falta de dinheiro e até por desconhecimento. A gente poderia afirmar, Gustavo, que a gente conseguiria melhorar a performance desse atleta se a gente entrasse com trabalho de força? Consegue melhorar especificamente para qualquer esporte, mas vamos pensar em corrida especificamente. Primeiro, o trabalho de força voltado para a corrida. Primeiro, ganho de força e potência. Então, isso já é óbvio que ele vai aumentar a força e a potência. A tendência é aumentar a longevidade, desde que ele não erre na academia. Também não é qualquer treino que vai aumentar, o treino pode atrapalhar ele, literalmente. Então, é o treino correto. Aumenta a longevidade, economia de movimento. Mais força e mais potência, ele gasta menos energia para correr. Aí você tem trabalhos específicos, por exemplo, força elástica do tendão, que é o corredor usa muito tendão para gerar energia. O treinamento de força específico tem vários exercícios que a gente aumenta mais ainda essa força elástica do tendão. Produção de potência pelo quadril. Então é a mesma coisa. Então, a gente consegue trabalhar alguns exercícios que aumenta a potência do quadril. Quem gera potência no quadril? Core, abdômen, lombar, glúteo, quadríceps, depende do movimento posterior. Então, tudo isso está envolvido na potência do quadril. A gente consegue melhorar desequilíbrio muscular. Desequilíbrio muscular, mas diretamente você vai correr melhor com desequilíbrio, mas você pode ter lesão. Então, se eu diminuo o desequilíbrio, mas a corrida gera desequilíbrio? Gera, cara que gera. Tem muita gente que quando corre, coloca muito, ele faz muito mais força de um lado do que do outro, da mesma forma que no supino. Então, tem gente que sobe até torto porque tá fazendo muito mais força de um lado do que do outro. Nosso corpo é assim. Então, se eu tiver muito desequilíbrio, pode gerar lesão. Tempo de contato com o solo. Então, aí você sabe muito melhor que eu, né? A diferença do cara que arrasta o pé lá do começo ao fim. Você pegar um velocista, você não enxerga o pé dele. Eu trabalho com testes de potência, onde a gente salta do caixote, e aí o comando fica o menor tempo possível com contato no tapete e salta o mais alto possível. Então, é para gerar mais potência com menos contato com o solo. E isso, para corrida, tem a parte da técnica, que eu não vou entrar, aí é muito mais você comigo do que eu, mas eu aumento a economia o tempo de contato com o solo dele, eu melhoro. Então, é a força reativa. E, principalmente, é a potência de tornozelo. Porque quando eu pego um cara que basicamente não agacha e salta 30 centímetros, não tem quadril e joelho, quem faz a força? Ali você vai ter o tornozelo fazendo muita força. Então, consigo melhorar a performance de um corredor diretamente com o treino de força. Só não é todo treino de academia que faz isso. Então, por exemplo, para que um fisiculturista vai querer melhorar o tempo de contato dele com o solo? Nada. Para que um fisiculturista quer aumentar a potência? Nada. Não é o que ele busca. Então, não é... o treino de fisiculturista é ruim. Pelo contrário, ele é perfeito pro fisiculturista, não pro corredor. Então, se o cara fizer o treino certinho, não tem como errar. Você vai acabar escolhendo, né? Se você quer correr mais longe ou mais rápido, né? Exato. Porque até mesmo nesse sentido, quando eu corro mais longe, eu preciso muito mais de resistência. De física mesmo. Um velocista, ele é explosivo. Ele é força e potência. Então, por mais que o gesto seja o mesmo para os dois, contato com o solo, força elástica do tendão, o meu volume de treino vai ser diferente muitas vezes.
Isso a gente consegue perceber. O Gustavo, como que você vê a relação entre o treino de força e recuperação? A força ela ajuda na prevenção da fadiga e de lesões, né? A gente vê muito, a gente contou aqui alguns casos, pós-evento, pós-prova, pós um longo período, o que a gente conversa muitas vezes é você dar uma zerada ali praticamente na corrida, mas entendendo que o trabalho de fortalecimento ele vai ser e mobilidade vai ser o que a gente vai priorizar nesse período, né? Tem alguns trabalhos que já mostram que a recuperação, ela melhora quando você aumenta a força. Força, potência. Então, na verdade, a relação é muito maior com o ganho de força do que com a academia em si. Por que eu tô falando isso? Porque, de novo, se eu falar para você, o treino de força recupera mais rápido um corredor. Só que é o treino de força que aumenta a força. Eu chamo de treino de força hipertrofia. Hipertrofia também a gente chama no Brasil de treino de força. Só que a hipertrofia, ela tem como capacidade músculo e não um ganho de força. Então, a gente sabe que indivíduos mais fortes se recuperam mais rápido. Só que aí a força não é de um dia para o outro. A força a gente demora um tempo. Então, não é simplesmente fazer academia que vai deixar o corredor se recuperar, vai fazer o corredor se recuperar mais rápido. É ele aumentar a força e potência. Quanto mais forte e potente é um corredor, mais rápido ele se recupera. Muscularmente falando, tendão, muitas vezes, não é só músculo, também é tendão, aquelas dores, ou a própria fadiga na hora de gerar o movimento. E você fica mais econômico, você gasta menos energia para fazer uma prova, por exemplo. Por mais que você aumente a sua intensidade, porque você ficou mais forte, mais rápido, ainda você gasta menos energia durante e após a prova. Tô aqui lembrando, Gustavo, do seguinte, né? Agora em dezembro eu faço 29 anos de corrida e eu nunca tive dor no joelho, com exceção do ano de 2025. Mas o que vem acontecendo? A cada ano que passa eu fico mais velho. Sim. Se você diminui o volume de treino, de fortalecimento, e aí eu comecei a sentir, é até estranho você sentir uma dor que você nunca sentiu, Sim, né? sim. E aí na hora eu falei, não existe milagre, né? Se você diminui o volume de treino, deixa de fazer o treino, tá ficando mais velho, às vezes tem a questão do sobrepeso, aumentar a gordura, não tem como, né? A articulação vai acabar sofrendo. Né? Exato. E a gente já ficando mais velho, o principal efeito é perder massa muscular e força. Então, num atleta, às vezes é até mais força do que músculo, depende. Numa pessoa normal é muito músculo. Essa relação não é muito certa. Mas você vai ficando mais velho, você vai ganhando menos força e potência e perdendo mais força e potência. Então, na verdade, quando esses sintomas você pode estar vendo muito mais pela sua capacidade de manter o que você tinha de força e potência. Tem que fazer testes, eu não sei, né? Testes simples ou complexos com equipamentos, mas o teste vai te mostrar isso, por exemplo. Eu estou trabalhando com base hoje, então, só que é de outros esportes, basquete, por exemplo. Eu vou conseguir monitorar a força dos moleques desde 11 anos. Então, aí eu vou conseguir ter um padrão da vida inteira. A gente vai ver o quê? Aumentando, aumentando, aumentando. Se o cara passou de 30, vai começar a dar uma estabilizada, treinando. Mais até, muitas vezes. E aí a tendência é ele cair mesmo. Tá? Hoje em dia, tem fisiculturista que tem idoso, de 70 anos. Tem gente subindo no palco. Só que aí entra um outro ponto, né? Pensando em corrida, doping. Vou chamar de doping, mas vamos falar assim, reposição. Reposição por quê? Porque fisiologicamente a gente perde massa muscular, força, também perde nível hormonal, qualidade de vida. Então, se eu pegar um cara, por exemplo, que ele não quer perder força e massa muscular com mais idade, que nem no seu caso, você teria que entrar com algum tipo de hormônio, por exemplo. E aí você começa a entrar numa discussão moral. Então, assim, é muito complexo. De uma forma geral, você perder força com o crescer da idade, você tende a se recuperar pior. E aí, às vezes, você pega um cara mais velho que você voando. Pode ter alguma coisa. Essa relação. E aí a gente, se entrar na questão da reposição, a gente vai entrar na mesma questão das canetas, né? Sim. Hoje há uma condenação, mas a obesidade é algo tão sério no mundo que acaba as pessoas achando que aquilo é
uma fórmula mágica. Não é. É um medicamento como qualquer outro, né? E outro dia eu ouvi algo bem interessante. A gente, às vezes, tem uma cultura e um pré-julgamento de várias situações, mas quem nunca se entupiu de um tarja preta, né? Seja para dormir, Total. seja para qualquer outra coisa, e tem esse preconceito. Eu posso dizer isso, Gustavo, porque teve um período que eu achei que eu estava com depressão. E era somente a texto que estava 170. Sim, é a qualidade de vida. E os sintomas, eles são muito parecidos. Exato. E aí, fazer reposição... É que assim, reposição também é muito questionável, mas utilizar hormônio não pode. Mas, por exemplo, eu entrar numa cirurgia para colocar uma prótese, entende? Que é a autoestima, é um risco cirúrgico, é um processo... a única diferença entre as canetas e o hormônio, para quem corre, a caneta vai acabar com a performance da pessoa. O hormônio não, vai deixar aquele cara voando, lindo. E aí é o que mais pega, né? Por exemplo, eu trabalho muito com pessoas que utilizam essas canetas, muito. Então, na clínica que eu trabalho, tem muito pessoas que emagrecem lá. A performance vai pro saco, a performance cai muito. Tá? Tanto que o meu trabalho é tentar manter a performance para tentar manter a massa muscular. Quando eu vou pro hormônio, o cara vai pra corrida e ele tende a melhorar, se recuperar mais rápido, manter essa força que você falou, até por isso é uma consequência, mantenho a força, me recupero mais rápido, né? E aí entra uma discussão sem fim, né? Então, por exemplo, uma pessoa ama correr e aí ela escuta, mas quem corre e usa hormônio tá trapaceando, mas o cara tem 50 anos. O cara vai escolher o quê? Ter qualidade de vida ou correr, que vai cair a sua performance e perder qualidade de vida? Então, é uma discussão que a gente nunca vai chegar a um consenso. Diferente de um moleque de 20 anos tomando hormônio, não tem como ele falar que é por causa de qualidade de vida, né? Não é. Agora, as pessoas que geralmente a gente trabalha, que geralmente já tem ali de 30 anos para cima, eu acho que o seu perfil é o meu principalmente, a gente já começa a ver o que você falou. O cara chega lá e muitas vezes, aí que tá, o volume alto de corrida diminui a sua produção hormonal. Você nunca vai ver um velocista com hormônio baixo. O cara sempre vai estar voando, com ou sem reposição. O maratonista é a coisa mais normal do mundo, porque é o volume que faz essa depressão, essa diminuição do nível hormonal. E aí você entra num dilema ético, sei lá. Mas aí se a gente pensar, né, Gustavo, você pega o meu caso, 170. Você fez uma reposição para quanto? O limite é até 800. Se eu estou dentro do limite, total. Né, não tem, vamos dizer assim, fisiológica, a dose fisiológica para uma situação como essa é melhor do que do jeito que eu estava, basicamente 24 horas de cama. Né? Exatamente. Então, isso a gente precisa desmistificar também esse preconceito e saber para que. E aí eu procurei um profissional qualificado, né? Eu tomava uma ampola ali a cada 3 meses. Sim. É uma coisa totalmente diferente do maromba, né? Do cara que toma lá 1 ml por semana, 2 ml, é totalmente diferente. Então, e cada um dentro da sua área, né? Não tem, vamos dizer assim, eu precisava por uma questão de saúde mesmo, de sobrevivência, né? É que o maromba, ele acha bonito. Um corredor vai te crucificar. E ninguém vai te perguntar o que aconteceu. Então, você tem o melhor desempenho da sua vida, com níveis fisiológicos de testosterona normal, né? E aí, viu, é o motivo para o cara desmerecer o que você fez e falar que foi aquilo. E a gente olha muitas vezes a performance e a gente vê que não foi aquilo. Não foi a sua força, a sua potência, a sua recuperação. Às vezes é uma técnica perfeita de movimento, é o tempo de treino. Só que é muito complexo. É verdade. O papo tá bom, mas eu preciso aqui encaminhar para o final, né? Você fez uma preparação muito especial com o Alan, né? Ele acabou de correr o 110 de Paraty, da Paraty Brasil, lá em Paraty. E teve como um treino de luxo, como eu falei, o 55 da La Mission, uma das provas mais duras. Ali ela tem mais de 4.000 de desnível positivo, né? Como o treino de força contribuiu para ele encarar esses desafios? Já quero emendar uma outra pergunta. A gente falou ali sobre não competir os treinos aeróbicos, treinos de força. O ideal é intercalar um dia treino de corrida, o outro dia o treino de força. Conta pra gente. Então, no caso do Alan, ele foi
justamente o contrário do que eu faço com a maioria. Por quê? A maioria vem com pouca força, pouco tempo de treino de força, e eu tenho que aumentar isso. Tem cara que não quer treinar. Ele vai reclamando, xingando, mas vai. O Alan, ele é o contrário. O Alan tinha um volume muito alto de academia, a gente diminuiu. Então o Alan fez o inverso. O Alan treinou menos academia do que ele fazia quando ele era do jiu-jitsu, por exemplo. Então, e isso é exatamente isso, é especificidade. Eu pego um cara muito mais forte do que ele precisa, que treina muito academia, e ele tem que focar na corrida, a gente não vai aumentar a academia, a gente vai diminuir. Então, casos como o do Alan, a gente diminui o volume de treino de força, passa aquilo que é o ideal, né? Ele fazia muita máquina, muito treino de hipertrofia. Deixamos com um perfil mais de força e potência, mas ele treinou menos do que ele treinava antigamente, quando ele era da estética, quando ele queria ser modelo, essas coisas. Ele treinou menos agora. Olha aí, spoiler, segredos. E isso fez com que ele melhorasse a performance, porque ele precisava correr. Ele precisava correr. E às vezes eu pego um cara que vem muito forte e ele tem que aumentar o volume de corrida, o cara ama academia, eu mando ele por exemplo, tem atletas que fazem treino 6 vezes na semana. Só que aí eu faço 2 dias de perna e aí no outro dia treino curto, mas eu misturo core com braço, outro dia mobilidade superior com ele gosta da academia, mas não pode ser o foco treino de membros inferiores, principalmente na academia. A gente vai trabalhando, alguns a gente aumenta, outros a gente diminui. Se a gente for pensar no caso do Alan, foi muito mais um ajuste do que um aumento. Então, óbvio, ele não saltava, tinha algumas coisas que a gente colocou, ele até me xingava, pô, academia, parece que eu sou um maluco, mas era coisa que ele precisava fazer mesmo, porque era exercícios diferentes, mas diferentes. Cara, se eu pegar uma barra nas costas e saltar, tem gente que vai no meu Instagram e vai falar, pô, o que você tá fazendo? Tá querendo inventar? Mas é um agachamento balístico, um dos mais eficientes do mundo para aumentar a potência em membros inferiores. Só que na academia vai ser um exercício de maluco. Tem academia que nem pode. Só que pra gente é algo que não tem problema nenhum. Depois de muito tempo treinando progressões, chegou o dia que ele vai soltar com uma barra nas costas. Então, eu coloquei algumas coisas novas que ele não fazia. Então, basicamente, qual que era a outra pergunta mesmo? É sobre intercalar os dias. Ah, tá. Então, com o Alan foi isso. Intercalar os dias, de uma maneira geral, a gente intercala os dias. Um dia corrida, um dia academia, final de semana corrida. Qual é o ponto? Se eu faço academia hoje, geralmente a minha microlesão, o meu dano muscular, que é o que gera dor, queda de performance, ela começa ali ela começa a aumentar depois de 6, 8 horas, e algumas pessoas têm um pico 24 horas, 2 dias depois. Se eu treinei perna hoje, terça-feira, e eu fiz um treino muito pesado, pode ser que o meu pico de dor e queda de performance esteja na quarta ou na sexta. É comum a gente colocar um dia corrida, um dia musculação. Mas eu, por exemplo, eu já fiz muito isso. Coloquei no mesmo dia corrida ou ciclismo e musculação. Qual que era o objetivo? Ele treinar membros inferiores hoje e descansar 100% amanhã. Pode ir para academia, por exemplo, fazer core superior. Então, são as duas formas. Tem como eu cravar a melhor? Geralmente é intercalar. Mas tem pessoas que a dor é tão grande de um dia depois que atrapalha o de corrida. E não adianta eu ficar mudando porque é dele. Tem pessoas que são mais ou menos responsivas à dor. Então, tem gente que no dia seguinte vai estar com dor nos membros inferiores. E aí eu coloco corrida e academia no mesmo dia, sabendo que um vai interferir no outro, só que no dia seguinte ele pode estar com dor que não tem problema, não tem treino, tá? Então eu preciso olhar o que eu treino de corrida. Meu treino de corrida é intervalado durante a semana, que é muito comum. O intervalado ou mais rodagem, digamos assim. Pode ser que não atrapalhe tanto. Agora, pode ser que eu faça um intervalado hoje e amanhã seja academia e eu sinta mais dor amanhã pelo intervalado do que eu fazer agora o intervalado e à tarde força. É no mesmo dia? É. Só que a dor muscular tende a ficar maior no segundo dia. Só que aí eu tenho que associar alimentação entre um treino e outro.
tem alguns macetes. Mas por isso que não existe uma resposta, é isso. Então, a gente tem uma tendência a treinar um dia cada, um dia academia, um dia corrida. Só que em alguns casos a gente faz os dois no mesmo dia, porque eu sei que no outro dia esse cara tá arrebentado. E ele se recupera inteiro no outro dia. O que eu quase nunca faço, treino de perna perto de final de semana. Quando eu faço é tipo saltos, ou é de perna, ou é panturrilha, que algumas pessoas não sentem muito. Agora, eu não vou treinar a perna na quinta ou na sexta, geralmente. Então, meus treinos de perna mais volumosos é até no máximo quarta-feira. O melhor treino de perna que eu faço para qualquer atleta de corrida, ciclismo, triatlon é na quarta. Nunca é segunda ou sexta. Segunda, não sei como o cara vai estar. Sexta, não quero que ele esteja mal pro final de semana. Quarta, melhor dia. Perfeito. Olha, Gustavo, daria para ficar mais 2 horas aqui, viu? Tem assunto. Tem. Tô vendo você aí com a camiseta da Integral Médica. A gente nem falou sobre suplementação. A gente falou um pouquinho sobre alimentação, mas isso que você acabou de dizer. Eu posso treinar no mesmo dia corrida e perna, desde que Sim. eu entenda o outro lado da pirâmide, que é alimentação, suplementação. Não é só treino e descanso. Os né? trabalhos falam de pelo menos 6 horas de descanso entre um treino e outro. E ingestão de carboidrato também. Isso é importante. Conseguir recuperar combustível. Exato. E vai ter essa eficiência, a recuperação também ela vai ser melhor, né? E você vai conseguir ter uma resposta para o próximo estímulo. Né? Exatamente, é isso. Onde que agora que esse pessoal está ouvindo a gente aqui, tem um monte de corredores de montanha que vai querer entrar no seu Instagram, querer saber quem que é Gustavo Baquilha e como que faz para contratar os treinos de força de Gustavo. Gustavo está aqui em São Paulo, está em Bauru, né? Conta pra gente aí. Então, pelo Instagram geralmente funciona bem, eu respondo até que mais rápido, né? Se demorar um pouquinho, juro que eu respondo. Responde. Mas pelo Instagram, pode me chamar no direct. Muita gente me contrata pelo direct. Aí eu passo meu WhatsApp, a gente começa a conversar por lá. Eu trabalho em Alphaville e em Bauru. Então, eu moro literalmente metade do tempo em cada lugar. Então, eu tô toda semana em Bauru, em Alphaville. Né? Alphaville é bem perto daqui. Então, mas geralmente lá eu tenho uma estrutura, uma clínica muito grande que eu trabalho. E tem os trabalhos, eu tenho planilhas com testes, só planilhas sem testes, então, de acordo com o que a pessoa precisa. Então, por exemplo, a pessoa mora em São Paulo, quer fazer testes de potência, quer fazer composição corporal por ultrassom, e a planilha, eu faço tudo. Eu tenho alunos que estão em Dubai, Porto, e fazem só planilha, não tem teste. Então, é só me chamar no direct que é muito, muito fácil. Qual que é o Instagram? Gustavo Barquilha. Gustavo Barquilha. É isso. Quero agradecer a sua presença aqui no podcast Na Montanha. Foi riquíssima, muito ensinamento, uma aula, né? Eu acho que a gente está aprendendo cada vez mais sobre força, sobre potência e ter uma vida longa na corrida, que eu acho que é o mais importante, né? A gente às vezes fala muito de performance, mas eu penso muito. Outro dia eu ouvi o seguinte: massa muscular é o maior investimento para o futuro. Exato, porque você vai perder. Vai perder. Exato. Né? Não adianta ter dinheiro se não tiver massa muscular. E, ganhar massa muscular com a idade é muito mais difícil. Muito mais difícil. Fato. Obrigado mais uma Imagina. vez. Eu estive aqui no Estúdio Voz com trabalhos técnicos de Gustavo. Valeu!